E hoje temos em estúdio Abel Sequeira Ferreira para nos falar da União de Mercados Financeiros, uma espécie de União Europeia, Abel, de mercados financeiros, ou uma junção dos mercados dos países, dos 28 países membros da União Europeia. Eu começava por perguntar-lhe que posição é que tem, e eu entrevistei recentemente o Presidente da Bolsa, que apresentou uma posição até um pouco contrária, ou totalmente contrária a esta ideia lançada pela Comissão Europeia. Que posição é que o Abel tem em relação a esta? É vantajoso, não é vantajoso? O objetivo da Comissão Europeia é criar uma maior integração. Acha que é benéfico, por exemplo, e olhando para a Bolsa Portuguesa? Boa tarde. A nossa posição é claramente favorável à união dos mercados de capitais. E por duas razões principais. A União dos Mercados de Capitais é uma iniciativa da Comissão Europeia que pretende identificar medidas que permitam reforçar o acesso e a utilização do mercado de capitais pelas empresas europeias. Nós hoje temos na Europa cerca de 5% das empresas de menor dimensão na Europa a recorrerem ao financiamento através do mercado, e há um conjunto de estudos que indicam que é possível chegar a cerca de 20% dessas, vou chamar-lhes PMEs, ainda que não com o mesmo conceito que utilizamos em Portugal. E 20% dessas PMEs a conseguirem financiar-se através do mercado significaria um desenvolvimento muito importante para a economia europeia, aliás, à semelhança daquilo que acontece nos mercados norte-americanos, que têm um papel muito importante no desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. E numa altura em que muito se tem falado sobre o papel há muitos anos que se fala do papel da Bolsa Portuguesa, O papel da Bolsa Portuguesa, mas como forma de financiamento alternativa. Mas há um segundo aspecto que tem a ver não tanto com esta dimensão europeia da iniciativa, mas com o impacto que pode ter em Portugal. Porque em Portugal nós sentimos de facto esta ausência de uma bolsa, de um mercado de capitais que possa acorrer de forma eficiente às necessidades de financiamento das empresas. Tem existido um conjunto de iniciativas, designadamente da Associação das Empresas de Mercado, que tem conseguido, em alguns casos com a ajuda do Governo e da própria CMVM, alcançar alguns objetivos que têm permitido criar um melhor ambiente, em particular regulatório, para que as empresas possam vir ao mercado, mas isso não é suficiente. E, de facto, nós não parecemos ter aqui em Portugal a capacidade para desenvolver iniciativas suficientemente sólidas, sustentadas e de longo prazo para obter esse resultado de uma bolsa como alternativa verdadeira de financiamento, e por isso mesmo é muito importante que eventuais iniciativas que possam chegar da Europa nos possam ajudar nesse que deve ser um desígnio nacional. Portanto, a sua posição é de que, em vez de, e foi a posição adotada na dita entrevista, em vez de diluir ou até tirar algum papel mais preponderante à Bolsa Portuguesa, seria ao contrário. Não, seria ao contrário. Dar-lhe até outra capacidade. Seria ao contrário, e aliás essa é também a posição oficial, tanto quanto a conheço, do Grupo Euronext e também da própria Federação das Bolsas Europeias, que manifestaram também a sua posição de princípio de apoio a esta iniciativa. É evidente que depois todos temos alguns reparos e algumas preocupações a fazer aos termos e aos detalhes da iniciativa, que foi, numa primeira fase, lançada ainda de modo muito genérico. Será seguida de um plano de ação a revelar, em princípio, em agosto ou em setembro, pela Comissão Europeia. Mas a nossa posição é clara e a posição do mercado português, na verdade, é também clara. Um conjunto de associações, de que a AEM faz parte, mas também a APB, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Seguradores, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, entre outras, manifestámos-nos de forma favorável e, portanto, não há qualquer dúvida que, relativamente aos principais agentes do mercado português, a posição é favorável. Muito bem. Olhando para esta questão ainda, e há pouco falava de potenciais alterações, possíveis alterações, embora esta seja, podemos dizer, um primeiro draft desta proposta, mas o que é que está previsto e que poderia ser, entre aspas, melhorado? Olha, há aqui desde logo uma alteração fundamental na forma como a Comissão Europeia olha para estes temas. Na sequência da crise de 2007-2008, nós vimos avolumar uma verdadeira avalanche, a que lhe chamo de tsunami, de regulação a bater-se sobre os mercados, em duas dimensões distintas. Por um lado, a dimensão da proteção dos investidores, que já existia, mas por outro lado também a dimensão da estabilidade financeira.
E não houve, em devido tempo, uma análise de impacto destas várias iniciativas e da sua articulação. Estamos a falar de mais de 50 iniciativas legislativas europeias que foram depois seguidas por cerca de 400 textos legais, alguns com centenas de páginas, criando um ambiente regulatório de tal modo pesado e complexo que faz com que os próprios reguladores muitas vezes fiquem perdidos na sua capacidade de atuação e intervenção e de supervisão. Esta Comissão Europeia, a Comissão Europeia de Juncker, tem como desígnio trazer de volta à economia real a capacidade para crescer e para se desenvolver e, portanto, a estabilidade financeira, que é muito importante e deve continuar a ser uma preocupação, não pode ser a preocupação fundamental. Nós podemos ter um sistema completamente estável, mas se tivermos uma economia real que não funcione, que não se desenvolva e que não cresça, obviamente vamos estar em péssimas condições concorrenciais no mundo. Esta Comissão Europeia parece ter percebido isso e essa é uma primeira inversão de rota que é fundamental em termos da filosofia que vai estar subjacente e que depois vai traduzir-se em diversíssimas iniciativas, desde logo a necessidade de criação de um quadro regulatório que seja mais claro, mais adequado e mais simples, mais atrativo para que as empresas possam financiar-se através do mercado e não um quadro regulatório como tem sido o caso que as tem afastado do mercado. É isso que se verifica, depreendo, na Bolsa Portuguesa, ou é essa a sua opinião? É também isso que acontece na Bolsa Portuguesa. As nossas estruturas de Bolsa, quer as próprias estruturas operacionais, quer aquilo que tem a ver com a questão regulatória, não estão adaptadas e adequadas ao que é o nosso tecido empresarial e às necessidades das nossas empresas. Nós temos um número muito limitado de empresas que podem aceder a financiamento através do mercado, porque na maior parte dos casos a dimensão do nosso tecido empresarial é muito pequeno, na lógica da microentidade. O mercado de capitais não é o local adequado para o financiamento de microentidades, até porque será muito difícil, impossível, na verdade, encontrar investidores para essas realidades tão pequenas. Mas a ausência de um mercado de capitais eficiente põe em causa todo o caminho de desenvolvimento e financiamento das empresas. Repare, os chamados business angels, o capital venture, o capital de risco, têm muito maior dificuldade em apostar nas nossas empresas, porque depois não vislumbram à saída um mercado de capitais onde essas empresas possam ser colocadas. E, portanto, esta ausência de um mercado de capitais eficiente contamina toda a cadeia de valor do financiamento, além de nos deixar numa situação que praticamente não tem paralelo na Europa e que é a situação de quase completa dependência do financiamento bancário numa economia em que as empresas não têm capital e os acionistas nacionais, na maior parte dos casos, também não o têm. Já aqui o disse de forma indireta ou direta, depende da interpretação, que uma bolsa a funcionar com todo o seu potencial seria também uma forte ferramenta neste trabalho que está a ser feito para recuperar economicamente Portugal. Sem dúvida, e não só pelo efeito direto da Bolsa, ou seja, não só pelo facto de nós termos, vou arriscar um número, se calhar 5% das nossas empresas que poderiam candidatar-se a um financiamento através do mercado de capitais, quer através da sua abertura de capital, quer, por exemplo, através da emissão de empréstimos obrigacionistas e, em muitos casos, de forma agregada, por exemplo, para fundos de investimentos em obrigações. Mas não é apenas para estas entidades. Aquilo que os estudos em geral mostram é que, existindo este efeito direto de investimento, capitalização e desenvolvimento de um conjunto de empresas, isso depois tem também um efeito indireto em toda a economia, designadamente naquelas que existem à volta, incluindo as tais microentidades com menos de 10 trabalhadores. Que muitas vezes têm encomendas, mas não têm capital para tratar a matéria-prima. Abel, penso que foi importante este esclarecimento. Muito obrigado pela sua análise neste fecho de contas. Abel Sequeira Ferreira, com a análise a uma possível União Europeia de bancos, ou de mercados, aliás, financeiros.